Vamos lá, vamos ver se a gente finaliza aqui hoje, para a gente depois só responder questões. Então nós vamos falar hoje sobre hidrodinâmica, né? Vimos hidrostática aula passada, ao equilíbrio dos fluidos de forma estática, agora de forma dinâmica, né? Certo? Então aqui eu tenho a vazão numa torneira. Aí observe que nessa parte de cima eu tenho uma área que é maior do que a área de baixo. Mas a vazão aqui em cima é igual à vazão aqui embaixo. A diferença, porque ele se estreita aqui, se dá devido à gravidade. A gravidade faz com que aumente a velocidade, então a velocidade nesse ponto aqui ela é maior do que a velocidade nesse ponto. E quanto maior a velocidade, menor a área. A gente vai ver daqui a pouco, que é a equação da continuidade. Então a vazão aqui ela é igual à vazão em qualquer outro ponto a uma determinada altura. Aqui a equação de Bernoulli, né? Esse termo aqui representa a conservação de energia. Aqui a gente tem uma energia cinética em função do volume. Aqui a densidade, massa sobre volume. Então, mv ao quadrado sobre 2 é energia cinética sobre volume. Certo? Então, é a nossa equação de Bernoulli. Ok? Esse jato de água aqui, lançado a uma distância x, para o nosso iniciozinho aqui, que hoje não vou copiar, só vou mostrar o slide, tá bom? Vamos só fazer a leitura. Observe essa figura ou essa figura, né? Nós temos aqui linhas de corrente, certo? Em um fluido hidrodinâmico, e em vermelho aqui mostra uma tangente, né? Esse vermelho aqui tangencial é a nossa velocidade, é a velocidade do elemento de fluido, certo? Ele é tangente a essa linha. Então, em cada ponto de um fluido escoando em regime permanente, existirá uma velocidade associada. A velocidade depende do ponto e não da partícula que está passando nesse ponto. Todos esses pontos juntos formam as linhas de corrente. Então, essas linhas escuras, certo? São as linhas de corrente, certo? Então, um ponto da linha de corrente está associado a uma única velocidade. O vetor velocidade é sempre tangente à linha de corrente. Linhas de corrente nunca se cruzam, então elas não se cruzam. Observe que pode se estreitar aqui, certo? Mas não se cruzam. Caso contrário, teríamos duas velocidades simultâneas para o único ponto da linha de corrente. Quanto mais próximas estiverem as linhas de corrente, quanto mais próximas, que é nesse caso aqui no ponto P2, maior a velocidade do escoamento. Então esse Z1 aqui, esse Z2, ele está dizendo que são iguais. Isso quer dizer que a vazão aqui e a vazão aqui são iguais, porém, como as linhas de corrente eles são mais densas nesse ponto, representa que a velocidade aqui ela é maior do que a velocidade nesse ponto, certo? Então aqui é menor área, maior velocidade. Aqui maior a área, porém menor a velocidade, que nós vamos ver nessa equação da continuidade. Então imagine que eu tenho um tubo de área A1 em que o fluido penetra aqui com velocidade V1, certo? Em um tempo t. Depois de um acréscimo de tempo, t mais ΔT, esse fluido passa aqui nessa faixa verde em que o tubo está estreitado, né? Tendo uma área A2, passando o fluido com velocidade V2.
Então, essa área 1 vezes velocidade 1 é igual a área 2 vezes velocidade 2. Para que isso seja verdade, o produto desse vezes esse seja igual a esse vezes esse, já que a área diminuiu bastante, de A1 para A2, essa velocidade V2 tem que ser maior do que a velocidade V1. Então, menor a área, maior a velocidade. Então, ele disse aqui, o volume de fluido que entra deste lado é igual ao volume do fluido que sai deste lado, certo? A gente pode relacionar tanto o volume como a massa de água, certo? Ou melhor, massa do fluido, né? Que não é só água, massa do fluido. Então, a vazão aqui é igual a vazão aqui. E vazão, quem é vazão? É a área vezes a velocidade. A área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Então, a equação da continuidade vem do fato de que a vazão ela é sempre constante nas questões para fluidos incompressíveis. O que são fluidos incompressíveis? Que ele não pode ser comprimido para que não altere a sua densidade, certo? Então, a densidade ela é uniforme nesse fluido. Então, a vazão ela é igual, certo? Ela é igual. Então, se eu tiver um desenho mais ou menos como esse, certo? E houver uma vazão, certo? Um volume aqui, essa vazão a gente pode dizer que RV é vazão ou pode chamar de QV a vazão, certo? É o volume em determinado tempo, volume dividido pelo tempo é a vazão, tá bom? Então pode ser V dividido por ΔT, certo? Se a gente substituir volume pela área vezes a base, vai resultar em uma velocidade RV, que é igual a QV, isso aqui é vazão, é a velocidade vezes a área, certo? Então, velocidade vezes a área também é vazão. Se for vazão massiva, ao invés de V, a gente coloca M de massa, massa dividido pelo tempo, certo? Então, aqui V de volume, aí esse V de velocidade. Velocidade. E aqui, área. Então, em qualquer ponto que a gente pegue, a vazão, né, elas são iguais, por isso ele colocou lá V1 vezes A1, V2 vezes A2, ou seja, a vazão em 1.1 é igual a vazão em 1.2, certo? V1 A1 igual a V2 A2. Perguntas, dúvidas, até aí tranquilíssimo, né? Professor, Oi. como é que fica as unidades no caso? A velocidade, velocidade cúbico, como é que fica as unidades? A velocidade tem que ser metro por segundo. Agora, a vazão, que é metro cúbico por segundo, né? Volume metro cúbico, tempo segundo. Mas velocidade continua, mesma unidade do sistema internacional, metro por segundo, certo? Área, metro quadrado. No máximo ele pode pedir metro cúbico por segundo a vazão ou centímetro cúbico por segundo. Aí a gente vai ajustando a depender da unidade que ele solicite, né? Certo? Ok, obrigado. Respondi sua dúvida? Correto. Boa noite, pessoal. Ok.
Então Boa vamos. noite. Oi, Boa noite. boa noite. Sou Joe Edson. Oi, Edson, tranquilo? Tranquilo. Depois tu me responde lá no zap lá, tá? Se fizer a pergunta. Ah, sei. Deixa eu te falar. Teve uma questão dessa que caiu no período passado, Hum, entendeu? A minha dúvida foi justamente sobre no caso, o diâmetro aí da bica. o Se diâmetro. interfere alguma coisa. Certo. O diâmetro é o dobro do raio, né? O diâmetro é o dobro Aham. do raio, certo? Aí vai depender, como aqui é área, se ele falar de uma circunferência, a área é πr ao quadrado, certo? Então, se ele deu o diâmetro, é o dobro do raio, você vai colocar aqui, quem é o raio? A metade do diâmetro, né? Área É. π é di sobre 2, certo? Ao quadrado. Se não me falha a memória, teve uma questão que falava num círculo maior em cima, Hum, entendeu? E o círculo menor embaixo. Eu tenho que onde? tentar ver se eu consigo achar essa questão. Pronto. Depois depois se achar, você manda pra gente lá no grupo e aí eu resolvo, tá bom? Na próxima Tá aula. show. Perfeito? Tá, pode continuar. Ok, boa contribuição. Diâmetro dobro do raio. Então o raio é a metade do diâmetro. Se eu passar esse 2 para cá, né? Substituindo aqui. Então a área πr ao quadrado ou π di ao quadrado sobre 4, né? 2 ao quadrado 4. Deixa eu salvar aqui novamente. Salvar como? Certo. Vamos lá. Então, observe que área e V estão multiplicando, são inversamente proporcionais, né? Então, a velocidade de escoamento é inversamente proporcional à área da seção que atravessa. Então, V e A é inversamente proporcionais. E as linhas de corrente adensam-se nos estrangulamentos. Adensam-se nos estrangulamentos. Então, essas linhas de corrente aumentam a densidade no estrangulamento desse tubo. Foi isso que ele quis dizer. Então, nesse ponto aqui, como a velocidade é maior, nós temos uma pressão menor. A pressão e a velocidade são inversamente proporcionais no escoamento em um fluido. Tá bom? Vamos lá. Vamos para essa questão aqui já. Deixa eu subir aqui. Então ele disse que essa figura mostra que o jato de água que cai de uma torneira fica progressivamente mais fino durante a queda. Progressivamente mais fino durante a queda. Essa variação da seção reta horizontal é característica de todos os jatos de água laminares, ou seja, não turbulentos, descendentes, porque a força gravitacional aumenta a velocidade da água. As áreas da seção reta são a área inicial 1.2, a área aqui final 0,35, os dois estão em centímetro quadrado, os dois níveis estão separados por uma distância de 45 milímetros. Qual é a vazão da torneira? Então vamos lá, área 1 era 2, 1.2 e 0,35, 1.2, 0,35, área 1, área inicial, área final, a centímetro quadrado, e o desnível, a altura é de 45 milímetros, 45
milímetros. Então nós temos que a vazão da torneira, o nosso QV, no material de vocês aparece como QV, em Halliday aparece como RV, certo? Alguns livros colocam como fluxo, vazão é um fluxo, né? É um φ, certo? Mas vamos lá. Como nós sabemos, a equação da continuidade é o nome dela, equação da continuidade, a QV em 1 é igual a QV em 2. Ou seja, isso aqui é a vazão, né? Vazão em 1 é igual a vazão em 2, certo? Então, quem é a vazão que eu vou chamar de 1? A vazão inicial, certo? A área vezes a velocidade, e a área vezes a velocidade. Continuando, né? Então, para onde eu vou? Que eu não sei para onde eu vou, porque só temos as áreas, velocidade eu não tenho. Deixa eu ver a figura aqui novamente. Eu tenho um movimento vertical de queda. Eu posso usar ali altura inicial 0 e final 45. Não entendi. Altura inicial 0 e final 45. Altura, se a gente considerar aqui o parâmetro referencial 0, 45 pode ser, mas ainda não chega. Ainda não ajuda nada. Ainda não. Eu vou aplicar aqui a equação de Torricelli. Lembra Torricelli? V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2G delta S, só que aqui H, né? Está na vertical. Quadrada, aqui eu tenho duas velocidades. Vamos usar isso aqui. Vamos isolar esse V aqui. Se eu isolar o V, deixa eu pegar isso aqui e jogar um pouco mais para baixo. Vamos isolar esse V aqui. Velocidade final. Vou passar esse A aqui para baixo, então vai ficar A0 vezes V0 sobre A, certo? Observe que V eu não coloquei o Vzão para a gente não confundir com volume aqui, tá bom? Então, eu tenho que V é isso aqui, vou substituir A0 vezes velocidade 0, V0, não velocidade 0, V0, né? Sobre A ao quadrado, igual ao quadrado da velocidade inicial mais 2GH. Então, o que é que nós vamos fazer? Essa matemática aí, vamos fazer A0, V0, A, todos eles ao quadrado. Vou isolar V0, vou passar para a esquerda, então vai ficar negativo, menos quadrado da velocidade inicial igual a 2GH. Esse A joga para cá, A0 ao quadrado vezes V0 ao quadrado, menos V0 ao quadrado de A ao quadrado, né? Porque eu estou tirando uma MC aqui, esse vezes esse, igual a 2GH A ao quadrado.
A matemática tá tranquila até aí, gente? Sim. Sim, mas se multiplicasse em cruz, ele não ficaria melhor, não? Ah, Esse- isso aqui? não dá, né? Não, mas eu fiz isso, multipliquei esse vezes esse e esse É, vezes esse, certo? É porque a cruz assim, ele tá no mesmo, né? Eu já isolei isso aqui. Ah, então, como eu tenho aqui V0 e aqui V0, eu vou isolar esse V0. V0 ao quadrado ficou aqui A0 ao quadrado menos A ao quadrado igual a 2GH A ao quadrado. Então, nosso V0 vai ser igual a 2GH A ao quadrado. Isso aqui vai passar para baixo dividindo, né? A 0 ao quadrado menos A ao quadrado. Lembre que aqui está o quadrado, então aqui nós temos uma raiz quadrada. Né? Nós temos a gravidade, ele não precisa dar, é 9,8. Temos a altura, temos essa área, temos a área inicial, temos a área final. Então a gente calcula a velocidade inicial e depois multiplica pela área inicial, a área vezes a velocidade, e nos dá a vazão que ele quer. Então vamos substituir os valores e achar essa velocidade inicial. Então 2 vezes a gravidade é 9,8. A altura está em milímetros, divide por 1000, 0,045 vezes a área final, 0,35. Nem sei se a gente vai precisar transformar aqui, porque embaixo também vai estar em centímetros quadrados, né? Eu acho que não vai precisar. Mas vamos colocar por receio na 0,35, já que aqui tem um quadrado, aqui também está o quadrado, então vamos deixar 0,35 mesmo, 0,35 ao quadrado sobre a área inicial 1,2 ao quadrado menos a 0,35 ao quadrado, dentro aqui dessa raiz, certo? Agora ajuda aí dos universitários para fazer essa continha e acharmos essa velocidade inicial. 0,108 raiz dentro da raiz. 0,108045. 0,01. Não, 0,1. 0,1. 08 045. 045. Agora você vai dividir esse número por 1,31. Dividido 75. por 1,31. Isso. 0,08 0,08 2477. 0,08 447. 25 se for arredondar, né? 0,0825. 25. Agora tira a raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada deu 0,287. 287 metros por segundo, certo? Metros por segundo. Agora vamos para a vazão, né?
Vamos para a vazão. Deixa eu empurrar isso aqui mais para cá. Não vai dar. Então vou diminuir o tamanho para caber. Certo? Ele quer a vazão. Quer ver? É a velocidade vezes a área, né? Já que eu tenho a velocidade inicial, que eu vou colocar a velocidade inicial, a área inicial. Se eu tivesse a velocidade final, eu pegaria a área final. Então, nossa vazão, a velocidade 0,287 vezes a área inicial. Vamos deixar essa vazão em centímetro cúbico. Aqui está em metros por segundo, multiplico metro para centímetro, dá 2, né? 28,7. 28,7 vezes a área inicial, 1,2. Quanto é que dá aí? Quer ver? Deixa eu colocar aqui 28,7. 34,44. 34,44. Eu coloquei em centímetro, então centímetro cúbico por segundo é a nossa vazão. Certo? Salvar como? Vamos seguir aqui. Cadê? Equação de Bernoulli. Bernoulli é francês. Cadê Alexandre? É francês, Alexandre? Sim. Bernoulli, né? Bernoulli, Nicolas. Eu tô lendo certo, eu tô ficando até acanhado aí, viu? Com o professor. Não, tá sim. Bernoulli. Certo, então Bernoulli ele apresenta essa expressão aqui, que representa a conservação da energia, certo? Onde aqui nós temos a pressão, mas aqui é a energia cinética em termos de fluido, porque lembre, aqui é um ρ que representa a densidade, né? Ou massa específica, massa dividido por volume. E massa, V ao quadrado sobre 2, é energia cinética. Energia cinética sobre o volume, certo? E aqui, novamente, densidade, gravidade vezes altura, que é energia, lembre da energia potencial gravitacional, mgh, certo? Aqui, se a gente substituir a densidade por massa sobre volume, ficaria energia potencial por volume. Aqui, energia cinética por volume, certo? Então, se eu tiver dois pontos, eu vou analisar se isso aqui é constante desse lado, igual, eu repito essa mesma expressão desse outro lado, certo? Em um fluido ideal, certo? Essa é a equação de Bernoulli, certo? Aqui, esse termo aqui, energia cinética por unidade de volume, aqui energia potencial por unidade de volume, certo? Quando a gente aplicar a equação de Bernoulli, esse y aqui que representa a altura, vai estar dos dois lados, essa expressão dos dois lados. A gente vai ter que usar um parâmetro de uma referência padrão para considerar um desses y igual a zero, certo? Para a gente poder determinar o que se pede no problema. Então, a equação aqui, ó. Então, eu tenho do mesmo lado e do outro lado a mesma expressão, só que do lado esquerdo em função da entrada, que ele chamou de 1, pressão, velocidade 1, altura y1,
certo? E do outro lado ele chamou de 2, a saída do fluido com a pressão 2, velocidade 2 e altura 2, certo? Altura 2. Aqui, observe que esse tubo tem uma diferença de altura. Esse tubo aqui, ele está na horizontal, então o nosso y foi retirado aí da questão, né? Da equação de Bernoulli. Observe, ó. Nosso y, tanto desse lado quanto desse lado, ele é igual a zero. Ou seja, a gente considera a altura aqui como referencial. No referencial a altura é zero. Então, ele foi retirado da equação de Bernoulli. Ficou apenas pressão no ponto 1, né, da área 1, mais meio da densidade, certo? Ou massa específica, tanto faz, vezes o quadrado da velocidade em 1, igual a pressão de saída, ou seja, em 2, mais meio da pressão do quadrado, da pressão não, da densidade do fluido, do quadrado da velocidade de saída. Se a velocidade de um fluido aumenta enquanto o fluido se move horizontalmente ao longo de uma linha de fluxo, a pressão do fluido diminui. Como eu comentei para vocês anteriormente, né? Maior velocidade, menor a pressão em determinado ponto aí do fluido, certo? Essa parte do tubo mais estrangulada aqui, né? Vamos aí para essa questão, então. A aplicação do princípio Bernoulli em um cano de calibre variável, ou seja, a área varia, né? Como é uma seção horizontal, a gente vai pegar essa expressão e não essa, porque aqui o y, né, tem diferença, aqui não tem diferença. Certo? Então, cadê a questão? Um cano horizontal de calibre variável, cuja seção reta muda de A1 para A2, conduz um fluxo laminar de etanol de massa específica, 791 kg por metro cúbico. Lembre que isso aqui é densidade, né? Ele chamou de massa específica, porque a massa, ela tem a densidade dela, ela é uniforme. Em qualquer ponto do etanol, a densidade é a mesma. Por isso, a massa pode ser chamada de massa específica, a densidade é uniforme. A diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita do cano é 4.120 pascal. Qual é a vazão de etanol, né? Lembre que a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Então, tanto faz a gente achar a vazão A1 vezes E1 ou aqui A2 vezes E2, que dá no mesmo, certo? Então, A1, 1,2 vezes 10 a menos 3. Olha o Google já nos avisando. Vamos só extrair os dados, depois a gente volta. Área A1, área A2, 1,2 vezes 10, 1,2 vezes 10 a menos 3, e A2 é a metade de A1, não é isso? A área 2 é metade de área 1. A área 1 está em metro quadrado. Ele diz que a massa específica é 791 quilogramas por metro cúbico. Ele disse ainda que a diferença de pressão entre a parte larga e a parte estreita, 4.120 pascal. 4.120
Pascal. Pascal. Então, essa diferença é a nossa diferença de pressão. E ele quer a vazão. Qual é a vazão? Certo? Quem é RV ou QV? Quem é a nossa vazão aí? Então, se a gente lembrar a equação da continuidade, vou colocar aqui nossa equação da continuidade. Lembre que a vazão no ponto 1 ela é igual a vazão no ponto 2, certo? Logo a velocidade em 1 vezes a área 1 é igual a velocidade em 2 vezes a área 2, certo? É a nossa equação de continuidade, tá bom? Opa, professor, o que é difícil de eu entender é porque que a vazão é a mesma, né? Eu tento decorar, mas não dá para entender muito bem porque que a vazão é a mesma, né? Entrada e na saída. Entendi. A vazão não é a área vezes a velocidade? Seria isso? Isso. Mas ele quer entender porque é igual. Então, porque na entrada a área é maior, então a velocidade é menor. E na saída a velocidade é maior porque a área é menor. A gente até faz com a mangueira, talvez. Pode ser. Essa explicação. A gente bota o dedo ali para poder diminuir a área para a velocidade ficar maior, né? Se a gente pegar realmente uma torneira, né? Diminui a área, o jato sai com a velocidade maior devido à diminuição da área. Perfeito, Alexandre. Perfeito. Eu tava buscando uma expressão matemática aqui para isso. Ó. A gente tem aqui um volume, esse V de volume, né? Se eu chamar isso daqui de uma distância x, certo? A vazão, o nosso Q, QV, a vazão, o volume dividido pelo tempo, né? Volume dividido pelo tempo. Volume dividido pelo tempo. Quem é o volume? Volume é a área vezes a altura, certo? Então, volume, área, essa altura eu vou chamar de x, o deslocamento x, sobre t, certo? E quem é x sobre t, distância dividido pelo tempo, é a nossa velocidade, né? Velocidade. Então, se aqui eu pegar esse pedaço aqui e aqui esse pedaço, eu vou ter outro volume, né, com a área vezes a altura, com determinado x, certo? E vou também achar essa mesma coisa, certo? Vou achar essa mesma coisa, essa mesma expressão, só que aqui para A1V1 e aqui para essa outra área, né, para outra área A2V2, certo? E eles se relacionam devido à equação da continuidade, certo?
como o Alexandre falou, se eu diminuo a área, eu aumento a velocidade, porque como está multiplicando, essas grandezas são inversamente proporcionais, certo? Então, diminuindo a área, aumento a velocidade. Aqui, para uma área maior, eu diminuo a velocidade, para que essa vazão seja contínua, ou seja, elas sejam iguais, certo? Deu para compreender mais ou menos aí? Entendi, professor. Entendi agora, obrigado. Por nada. Então vamos voltar aqui. A pressão mais a energia cinética meio de mv ao quadrado, só que não é massa. Aqui é massa específica, que é nossa densidade, v ao quadrado, mais a nossa energia potencial, mgh, só que não é massa específica, g, esse h é y, né, igual a pressão, novamente, repito tudinho, mais meio. Eu vou tirar a letra ρ, vou tirar essa letra ρ para não atrapalhar com a pressão, tá bom? Vou usar como massa específica o Mi, certo? Aqui Mi. Vocês vão ver em livros como Mi, como D, tanto faz. De Mi, V ao quadrado, mais Mi, G, Y. Como o tubo ele é na horizontal, não tem Y, né? Então esse termo aqui zera, e esse termo aqui onde tem Y também zera, certo? Então nós temos que a pressão em 1 mais meio da densidade, uma específica, V1 ao quadrado, igual a pressão 2, deixa eu ver quem é, Yara, mais meio da massa específica pelo quadrado da velocidade de V2, certo? Observe, P1 menos P2 ou P2 menos P1 é a diferença de pressão. Nós temos aqui a densidade, que é massa específica, nós temos aqui, que nós trocamos para Mi, para não atrapalhar com a pressão, certo? Então, eu substituí esse ρ por Mi, certo? Dando mesmo. Mas as velocidades V1 e V2, nós não temos a velocidade V1 e V2, certo? Então, o que é que nós podemos fazer? Vamos colocar essas áreas em função das velocidades e substituir aqui, certo? Para a gente determinar a área 1 ou área 2 e depois achar a vazão, certo? Depois acharmos a vazão. Vamos ver. Quem é a vazão QV1? É a área 1 vezes a velocidade 1, certo? Área 1 vezes velocidade 1. Então, nossa velocidade 1, isolando a velocidade 1, eu tenho, ao invés de chamar QV1, bota só Q1, certo? Q1 sobre a nossa área 1, ok? Aqui eu não posso fazer mais nada. Quem é a vazão? A vazão na saída é a área 2 vezes V2. Isolando aqui V2, nós temos que é igual a Q2 sobre a área 2. Só que ele disse que essa área 2
é a metade da área 1, ou seja, é a área 1 sobre 2, que nós vamos passar aqui para cima multiplicando, certo? Ficou estranho isso aqui. Então, nosso V2 é igual a 2 vezes Q2 sobre a área 1. Sobre a área 1, certo? Deixa eu dividir aqui para não atrapalhar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a V1 e V2 e substituir na equação, nessa equação de Bernoulli. Não pegou. Vou passar para cá. Vamos lá ver como é que vai ficar nessa expressão, essa substituição aqui. Eu tenho pressão 1 mais meio da densidade. Quem é V1 é a vazão sobre a área 1, certo? Que na verdade Q1 e Q2 são iguais, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Q sobre a área 1 e aqui 2Q sobre a área 1, porque a vazão de entrada é igual a vazão de saída, certo? Então, quem é velocidade 1? Q sobre a 1, Q sobre a área 1 ao quadrado igual a pressão na saída, P2, mais meio da massa específica, e V2 é 2Q sobre a área 1. Isso daqui ao quadrado. Eu tenho a diferença de pressão, tenho massa específica, dá para achar aqui. Agora, se eu já substituir os valores, eu já achava aqui, né? Que aqui eu tenho a 1, aqui é a 1, certo? E achamos o que? Mas vamos ver se a gente melhora isso aqui, certo? Eu vou colocar aqui meio de mi, que é ao quadrado, a 1 ao quadrado igual a P2 mais meio de mi, 2 ao quadrado, 4, que é ao quadrado, sobre a 1 ao quadrado, certo? A 1 ao quadrado. Eu vou pegar esse termo e jogar para cá, porque estou vendo que aqui tem 4, esse termo é maior do que esse, certo? Então, se eu passar isso para cá, vai ficar esse menos esse. Então, 4mi, esse termo aqui eu vou repetir, 4mi, que ao quadrado sobre 2 a 1 ao quadrado, 2 a 1 ao quadrado, menos, passando esse para o lado de cá, mi, que é ao quadrado sobre 2 a 1 ao quadrado, né? Igual, então passei esse para cá, P2 vai passar para cá, vai ficar P1 menos P2. P1 menos P2, que é a nossa diferença de pressão. Nossa diferença de pressão. Então, vamos ver se vai dar aqui. Observe que esse termo é tudo igual, a diferença está que aqui é 4 e aqui é 1, né? Dá para perceber que é tudo igual aí, gente?
aqui, ó, eu tenho mi, que é o quadrado, e aqui mi. Então eu posso subtrair 4 menos 1. 3, né? Fica 3, né? Exatamente. 3 mi, que ao quadrado, sobre 2a1 ao quadrado, igual a diferença de pressão, né? Vou colocar logo assim, ΔP é a diferença de pressão. Eu quero isolar Q, porque é o Q que a gente quer achar, ó. Que sorte, eu achei que ia achar a velocidade, mas não. Professor, desculpa, se colocasse ali aquele 4 sobre 2, se simplificasse, seria melhor, não? Ficaria 2 mi Q ao quadrado. Não entendi, repita, por favor. Aquele 4 sobre 2 ali, ó. Mas se eu simplifico 4 sobre 2, vai ficar 2, e aqui vai ficar 1 meio. Aí eu não posso fazer essa subtração aqui. 4 Entendeu? sobre 2. 4 sobre 2 dá 2. Sim. Ok. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar menos 1 sobre 2. Aí eu não posso subtrair. Sim. Entendeu? Por isso que eu deixei aqui, porque esse termo aqui é exatamente igual a esse. Como aqui é 1, 4 menos 1, 3. E repito todo ele. Sim, beleza. Certo? Então eu vou isolar agora o nosso Q, que é a nossa vazão que ele quer, passando esse terminho para lá, multiplicando, né? Vai ficar 2 a1 ao quadrado vezes a nossa diferença de pressão, dividido por 3.000, né? 3.000. Como aqui é Q ao quadrado, aqui a gente vamos ajustar isso. Então, 3, a área 1 é 1,2 vezes 10 a menos 3. 1,2 vezes 10 a menos 3. A diferença de pressão 4.120. 4.120 dividido por 3 vezes a nossa densidade. Esse 3 de cima saiu de onde? Esse 3 é invenção minha. Invenção. Eu coloquei para ver se vocês estavam atentos, né? Ainda bem que você está ligado. É 2, né? 2 a 1 quadrado. O professor sempre fala isso, né? Então, dentro da raiz quadrada. Vamos lá, aqui é 2, a área 1, 1,2 vezes 10 a menos 3, ao quadrado, ó, faltou aqui, ao quadrado, já iríamos passar aqui ao quadrado, 4.120 sobre 3 vezes mi é 791, certo? Ok. É com vocês agora essa conta doida aí. Veja aí quanto é que dá. Se eu quisesse, eu ainda poderia pegar esse A1 ao quadrado, poderia botar do lado de fora, né? Porque aqui é tudo multiplicação, ia ficar A1 vezes 2O, mas já está aí dentro, deixa quieto. Eu iria perguntar isso, acho que ficaria mais fácil para poder fazer a conta, né? Fazer a conta, né? Então vamos fazer isso. Aqui é o mi, né? A1 ao quadrado, saiu, ficou A1, A2, a diferença de pressão sobre 3.000, certo? Então vamos substituir agora os valores. Lembre, gente, se vocês tiverem dificuldade de fazer isso, já pode substituir aqui, ó. Menos a pressão, já substitui os valores. Quando passasse para um lado, ia dar uma diferença de pressão, substituía tudo, tá bom? Então, área 1, 1,2 vezes 10 a menos 3.
raiz quadrada de 2, a diferença de pressão, 4.120 sobre 3 vezes 791. Vamos lá para essa continha. Rapaz, eu fiz diretão aqui do jeito que tava, deu 0,00223. Dentro da raiz ou fora da raiz? Dentro da raiz. 0,00223. Dentro da raiz. Isso. Agora. Não. Fora o resultado já com raiz quadrada e tudo, entendeu? Já dentro. Perfeito. O 1,2 menos 10 a menos 3 dentro da raiz que eu tô dizendo. Entendi. Aí esse resultado já é o resultado completo. Isso. Perfeito. Dá 2,23 vezes 10 elevado a menos quanto? 1, 2, 3. Elevado a menos 3. Menos 3. A unidade da área está em metro quadrado, então aqui vai ser metro cúbico. Lembre que vazão é volume é metro cúbico dividido pelo tempo. Tempo é segundos. Faça a conferência só, certo? Não entendi aí não, o que você fez aí no final não. O metro cúbico por segundo? Não, é porque você pegou o resultado final ali e botou 2,23. Eu desloquei a vírgula 3 vezes para a direita. Então, 1, 2, 3. Então, botei aqui, ó. Como o número é muito pequeno, o expoente é negativo. Eu desloquei 3 vezes, então 10 elevado a menos 3. Ah, tá. Entendi. Agora entendi. Para botar a notação científica aí. Perfeitamente. Certo? Perfeito. Então, essa é a nossa vazão. Né? Nossa vazão. Rapaz, você foi ligeiro aí na conta, viu? Mas na calculadora eletrônica que vai rápido, né? Quando eu estava ajustando, você já estava mandando o brasa aí. Então vocês vão encontrar esse valor, 2,23 vezes 10 a menos 3, ou próximo a ele, né? É aproximadamente 2,23. Certo? Ok. Deixa eu subir. O pessoal achou a mesma coisa? Eu achei também, mesma coisa. Ah, beleza. Então. 2,24, mas... É aproximadamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Vamos lá. A última de hoje, então. A aplicação do princípio de Bernoulli é uma caixa d'água. No Velho Oeste, um bandido atira em uma caixa d'água sem tampa, abrindo o furo a uma distância h abaixo da superfície da água. Qual é a velocidade da água ao sair da caixa d'água? Qual é a velocidade da água ao sair da caixa d'água? A água sai de uma caixa d'água por um furo situado a uma distância h abaixo da superfície da água. A pressão na superfície da água e no local do furo é a pressão atmosférica. Então a pressão aqui na superfície e aqui no furo, a pressão é a pressão atmosférica, é a mesma, né? No ar. Então, lembrando dos filmes aí de Velho Oeste, quando eu era guri eu assistia com minha mãe, quando passava os índios e os cowboys lá. Eita, um dia desses. Ai. Então, o que é que eu vou fazer aí? Bernoulli.
pegar Bernoulli aqui, essa expressão, para eu não ter que copiar isso tudo de novo, vou jogar aqui, certo? Aqui. E da equação da continuidade, V1 área 1 igual a V2 área 2, certo? V2 área 2. Observe que quando essa área aqui é muito grande, a velocidade é muito pequena, certo? Pela expressão da equação da continuidade, né? São inversamente proporcionais, certo? Então, ao invés de chamar V1, V2, eu vou chamar de V0, A0, inicial, e VA do furo, né? Velocidade final, área do furo, certo? Então, como essa área A0 ela é muito maior do que a área A, certo? A área final, a área desse furo aqui, a gente considera essa velocidade aqui desprezível, tá bom? Velocidade V0 desprezível. Desprezível. Ô, professor, Porque ele é muito desculpa aí, eu acabei não entendendo qual que é o A0, qual que é o A e onde é o V0. Seria na superfície o inicial Tá. e no furo o final. Show. Aí o V0 O V0 é desprezível porque a área é muito grande e a velocidade é bem lenta. Entendi. Show. Obrigada. Por nada. Que aqui eu vou zerar mais aqui. Vou zerar outra coisa aqui. Cadê? Deixa eu pegar o desenho aqui. E vou jogar lá. Então, ó, observe que ele já zerou aqui, na verdade, y é igual a zero. Então, ele considerou o furo como referência, certo? Referência. Na equação de Bernoulli, eu falei anteriormente, a gente considera uma das alturas como referencial para anular um dos y. Ponto. Então, considerando aqui no furo a referência, então a altura aqui é zero e daqui até aqui é uma altura h, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, esse y2 é o y0, esse v2 é o v0, não, errei, zero está desse lado. Essa pressão é atmosférica, a velocidade zero, aqui y0, aqui a pressão é a pressão atmosférica, aqui é V e aqui é Y, que é Y sem o 2. Não está apagando, deixa eu ver o que é, se é isso aqui. Ok, então essa parte aqui é da superfície, né? Superfície de que ele chamou? Superfície da caixa. E esse argumento desse lado é o furo. Ficou
ficou melhor assim, né? Aqui eu coloquei P0 porque é a pressão atmosférica, tá bom? Não é porque é exclusivamente a pressão daqui, certo? Porque a pressão aqui P0 é igual a pressão aqui P0. Desculpa, professor, essa eu não entendi também porque a pressão nesse furo de saída é P0. É porque ele está no ar. Do líquido é MGH. É dentro do líquido, certo. Mas aqui fora ele está com relação ao ar. E o ar é a pressão atmosférica. Certo? Então é considerado o momentinho que ele sai, né? Exatamente, Aí, a saída. Entendi. Show, obrigado. Por nada. Então a gente pode cortar esse. Mas também, professor, desculpa, ele também falou no enunciado, não falou? Falou. A pressão é igual? Que a pressão no velho abrindo furo, a distância. No desenho ele já bota, né? Na verdade no desenho. Mesmo porque, mas água sai de uma caixa d'água. A pressão na superfície da água e no local do furo é a pressão atmosférica. Ele diz aqui, realmente. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. A pressão na superfície da água e no local do furo é a pressão atmosférica. E sempre vai ser assim, né? Porque considera a saída, né? Então, exatamente. Exatamente. Se fosse dentro do fluido, aí teríamos que aplicar Steve, né? A densidade do fluido, né? De pressão do fluido. Certo? Então, isso aqui é 0. Esse Y aqui, ó, é 0, porque consideramos aqui o referencial. Então, esse termo aqui todo também não. Ele vai ser 0, porque Y0. Aqui ele não é 0. Aqui é porque esse termo é igual a esse, né? Quando passar para cá, vai subtrair. E... certo. Eu disse para vocês que essa velocidade inicial é desprezível porque a área é muito grande, então essa velocidade aqui é muito lenta. Então essa velocidade aqui, vezes esse termo, ele vai se anular. Ele é desprezível. Tá bom? Sobrou quem aqui? Sobrou ρ, G, Y0 do lado esquerdo e do lado direito, meio de ρ, V, deixa eu alterar esse V aqui, V ao quadrado. Eu não preciso desse índice 2 aqui. Deixa eu tirar esse índice 2, que é só V, né? A gente colocou só como V, ó. Consigo apagar. Apaguei, pronto. V, certo? Observe que dá para cancelar também a massa específica, né? Cancelamos também a massa específica. Sobrou G. Esse Y é a altura, H, né? Na vertical, H igual a meio de V ao quadrado. Ele quer o que mesmo? Que eu já esqueci. A velocidade V da água ao sair da caixa d'água. Então ele quer essa velocidade V. Então V ao quadrado. Professor, desculpa, eu não entendi porque fez essa igualdade aí. Essa igualdade, na verdade, está vindo disso tudo aqui, ó. Tá certo, simplificou, né? Esse termo todo vem para cá, né? Beleza. Certo? Então, deixa eu colocar assim para ficar melhor. Isso veio para cá. Certo? Então, sobrou do lado, só desse lado esquerdo, ó, isso daqui está no lado, isso aqui está no lado, sobrou só ρ, G, Y0, e do lado direito só sobrou meio de ρV0. Show. Então, cortamos aqui a densidade, porque elas são iguais, é o mesmo fluido. Sobrou G, Y0, que é a altura. Isolei V ao quadrado, passei para cá. E faltou só colocar V
igual a raiz quadrada de 2GH. Então, a nossa velocidade, a velocidade de saída do fluido é igual a raiz quadrada de 2GH. Então, qualquer outra questão que você vê isso aqui, pode usar a velocidade igual a raiz quadrada de 2GH. Maravilha. Certo? 2GH. Ok? Observe que essa equação, ela é parecidíssima, parecida ou igual, em uma queda de corpo, né? Deixa eu ver aqui, deixa me ver. Se eu usar conservação da energia de uma partícula numa altura, eu tenho energia potencial. Embaixo eu não tenho potencial, só tenho cinética. Energia potencial é mgh. Energia cinética é meio de mv ao quadrado. Cortei as massas, 2GH dentro da raiz, realmente, ó, igualzinho a um corpo em queda, certo? Eu usando conservação da energia mecânica, né? Resulta também nesse mesmo resultado. O professor de português aí tá me xingando com essa redundância. Mas é isso. Exato, esse livro de português. Então, deixa eu salvar aqui. Eu acho que uma questão também interessante seria esse furo até o chão. Certo. Se a gente pegar dessa distância aqui, aqui deixa eu mudar aqui por causa desse desenho. Pronto, pode riscar nele agora. Essa distância aqui a gente chama de alcance, né? Lá de física 1A, certo? É lançamento de projéteis, só que aqui está no movimento horizontal apenas. Nós temos a x, que é o alcance, certo? Esse x aqui, o nosso alcance, ele é dado pela velocidade vezes o tempo de queda do fluido. Nesse caso é o fluido, né? Certo? Então, qual é o alcance? X é o alcance, é a velocidade vezes o tempo de queda, certo? E esse tempo de queda, vamos lá, como ele está saindo na horizontal fluido, eu tenho tempo de queda igual a raiz quadrada de 2y sobre g, e o alcance, que é a velocidade vezes o tempo de queda, nos dá 2 vezes raiz quadrada de h vezes y. Por hoje, então, é só. Vamos parar por aqui, né?